Olá a todos, bem-vindo ao canal. Hoje falarei sobre um assunto muito importante que pouca gente sabe. Partilha cômoda no âmbito do inventário, seja judicial com litígio, seja extrajudicial. Vamos lá. O artigo 648 do Código de Processo Civil traz 3 diretrizes que devem ser observadas pelo juiz quando trabalhar com a partilha dos bens lá deixados pelo falecido, os bens de herança. São estas 3. Primeira, que haja a máxima igualdade quando ocorrer a partilha dos bens. Vamos falar sobre isso em outro vídeo, mas já tenho em mente que a partilha deve ser igualitária, respeitados os quinhões de cada herdeiro. Por isso que é feita uma avaliação por parte da Secretaria da Fazenda, apurando o valor de mercado dos bens, de modo que um não receba mais do que o outro, a não ser que haja testamento. Daí é outra conversa. Número 2. Que seja sempre estimulada a prevenção de litígios futuros. O magistrado deve estar atento a evitar conflitos que podem ser manejados e que podem ser evitados. Pagamento de despesas de funeral, de despesas do espólio para conservação, manutenção, como vai ser esse rateio. Todas essas sugestões, estes encaminhamentos podem e devem também ser dados pelo Poder Judiciário. Além, naturalmente, de os advogados estarem sempre atentos, buscando dar um encaminhamento assertivo para apagar estes incêndios que surgem lá no âmbito de uma ação de inventário. E número 3, é sobre isso que a gente vai falar agora, a máxima comodidade na partilha. Que seja essa partilha realizada na medida do possível, respeitando que aquele quinhão de um herdeiro, por exemplo, seja composto por um imóvel que ele já mora, que ele já utiliza de forma exclusiva. Porque se não houver a possibilidade de cada herdeiro ficar com bens que são da sua preferência ou que já ocupem, e essa é a preferência, é o que a lei traz como diretriz, o que vai acontecer? Os bens ficarão todos em condomínio. Todos os herdeiros passarão a ser titulares de uma fração ideal destes bens. Ou seja, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho 2 imóveis. Cada herdeiro utiliza um imóvel. Estes imóveis têm o valor mais ou menos semelhante, ou alguma diferença pequena, ou mesmo expressiva. Isso também não vai alterar o que eu vou trazer aqui para vocês. O que pode ser feito? Qual seria o cenário ideal? Cada um ficar com um imóvel, certo? Aquele imóvel que já utiliza. Porém, se os herdeiros assim não manifestarem interesse, eles serão os 2 titulares de cada um desses bens. Então, para vender esse imóvel no futuro, ambos vão ter que assinar a escritura, ambos terão que arcar com os emolumentos, ambos terão responsabilidade, afinal, sobre estes bens componentes do seu quinhão. Como é que se pode evitar isso? De 2 formas. Ou os herdeiros combinam, avançam entre si, que cada um ficará com determinado bem e que essa diferença será paga de um para o outro, haverá uma transação. Ou, se houver uma situação conflituosa, podem pedir ao magistrado que ele determine que a partilha será naquele formato, uma vez que um dos herdeiros já está na posse, no uso, na fruição deste bem imóvel. Seria um transtorno, um custo enorme submeter este herdeiro a, no futuro, ter de entrar com uma ação judicial para desconstituir esse condomínio. Ele ia ter que contratar advogado, ia ter que entrar com uma ação nova, isso também ia incomodar o outro herdeiro, que também ia ter que contratar um advogado e se manifestar nesse processo. Imaginem só a confusão. Então, diante desse contexto que traz o Código de Processo Civil, esse princípio, essa diretriz da divisão cômoda dos bens entre os herdeiros. Nesta linha, o STJ e outros tribunais estaduais brasileiros já decidiram que é válida a partilha cômoda, atribuindo a cada herdeiro que o seu quinhão seja contemplado por aqueles bens que estão sob seu uso, sob a sua posse, acomodando, alocando essa divisão patrimonial à luz da comodidade que é objetivada por isso. Assim, se evita desgastes no futuro para a venda de bens que permaneçam indesejadamente em nome de 2 ou mais herdeiros, evita-se dispêndio com custos e despesas
entre os herdeiros na contratação, inclusive de advogados para fazerem essa mediação, e custos de ordem emocional, totalmente desnecessários, podendo isto ser evitado, seja pelo magistrado numa ação judicial, seja mediante acordo. Importante destacar que sempre que houver uma discrepância no valor dos bens, um dos herdeiros, então, ressarcirá os demais, ou um dos herdeiros pode ficar com os imóveis enquanto que os outros com os valores em conta. Tudo isso é possível, basta haver patrimônio suficiente, haver acordo ou, inexistindo acordo, uma decisão judicial. Então, salve aí o artigo 648 do CPC, que traz importantíssimas diretrizes para os juízes, e isso faz um bem à sociedade e às famílias que seguem, então, vivendo ou juntas ou separadamente, com o máximo de harmonia possível. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, curta, inscreva-se no canal. Eu falo sobre assuntos de direito de família e sucessões. E nunca esqueça, informação é poder.